Olá, sétimo ano, bom dia a todas e todos, tudo bem? Vamos lá, vamos voltar para mais uma aulinha hoje. Vamos falar mais um pouquinho sobre o espaço rural brasileiro, né? E hoje vamos falar sobre a pecuária e a aquicultura aqui no Brasil. Lembrando aí, né, que já algumas aulas que eu tenho falado com você sobre a produção agrícola, né, falamos um pouquinho sobre os sistemas de produção agropecuária, falamos sobre agrotóxicos, transgênicos, o processo de modernização do campo, né, sobretudo relacionado aí à questão da Revolução Verde, né, falamos da importância das atividades agropecuárias no Brasil, tá? Lembra que naquela questão de sistemas de produção, eu falei um pouquinho com você sobre agricultura extensiva e sobre agricultura intensiva, ok? E hoje, né, na live, né, de amanhã vocês vão ver um pouquinho sobre ainda mais um pouquinho sobre a produção agrícola no Brasil, tá? E hoje eu vou falar sobre a questão da pecuária. Vamos ver o que é isso e vamos ver o que é a aquicultura também, tá bom? Então vamos lá, capítulo 4, ainda o espaço rural brasileiro. Capítulo 4, espaço rural brasileiro. Beleza? Como de praxe, sempre faço nas minhas aulas. Não deixem aí de assinar a lista de presença. O link está aí na descrição do vídeo, né? Já sabem disso. Já falei 1 milhão de vezes, mas é bom sempre lembrá-los, né? Não deixem de assinar. Qualquer dúvida, também já sabem que estou à disposição de vocês para responder nos mais variados canais, né, vamos dizer assim, possíveis para você, seja por e-mail, seja pela parte de comentários, seja por live, é só me procurar, beleza? Então vamos ver aqui algumas imagens aqui. Então, olha aí que bela imagem para definir, né? A gente fala pecuária, atividade pecuária. O que é pecuária, né? Necessariamente, tá? Pecuária, pessoal, ela vem aí de uma tradução do latim, que é a criação e tratamento de gado. Tá? Então, quando eu penso em pecuária, cadê minha canetinha? Quando eu penso no termo pecuária, eu estou dizendo, né, que trata-se então da criação e tratamento do gado. De gado. Engraçado, esses dias eu escutei que algumas pessoas também estão sendo chamadas de gado, né? Gado, pessoal. Mas eu pensei que gado era só boi, professor. Não. Gado, quando eu falo gado, é o quê? Conjunto de animais. Ok? Atividade pecuária, tá, pessoal? Vou começar ela, depois eu falo no final da aquicultura. Mas a atividade pecuária, ela é, obviamente, né, quase toda praticada, realizada aí no espaço rural, no campo, tá? Nós temos aí, nessa questão desse conjunto de gado aí, os mais variados tipos, né, as mais variadas espécies de animais, né, que são utilizadas na pecuária, né? Eu tenho os bovinos, né, o gado bovino, que são os bois. Eu tenho o gado suíno, que são os porcos. Eu tenho, né, os frangos, pato, peru, codorna. Tenho os carneiros, os ovinos. Eu tenho os búfalos, os bubalinos, tá? Os equídeos, cavalos, jumentos, moares, burros.
ok? Os caprinos, as cabras. Eu tenho a apicultura, que é a criação, né, conjunto de animais relacionado à abelha. Piscicultura, são os peixes, tá? Então, neste contexto que nós vamos pensar aí, quando eu estou estabelecendo sobre a pecuária, vai ser a criação e tratamento dos animais que nós vamos utilizar aí no nosso campo, tá? É óbvio que essa atividade, ela desempenha um importante papel no abastecimento. Aqui, ó. Importante papel no abastecimento. Abastecimento, tá? Por quê? Ela é importante para o abastecimento, né? Sobretudo o abastecimento interno, o abastecimento dentro do Brasil, porque ela vai trazer os itens básicos aí, e muitas vezes básicos, né? Na nossa alimentação, ok? Carne, ovos, mel, leite. Isso tudo está relacionado, né? Na questão pecuária, né? Pra você ter uma ideia, né, o principal que a gente vai tratar aqui, obviamente, são esses bichinhos lindos aqui, né? O bovino, né? O rebanho bovino. O Brasil tem o segundo maior rebanho bovino do mundo. Ele só vai perder para a Índia lá, né? Porque a Índia, a vaca é sagrada, né? Então eles não matam lá. Então o rebanho lá é muito grande. Então o Brasil possui o segundo maior rebanho do mundo. E que faz o país ser um grande produtor de carne. O país é um grande produtor de carne, tá? Isso é importante na questão, no cenário, no comércio mundial. Tá? Mas, obviamente, o Brasil não vai produzir só carne relacionada aos bovinos. Nas outras criações, nós também temos a produção na questão suína, por exemplo. Eu não coloquei nenhum porquinho aqui, que sacanagem. Na questão suína, por exemplo, o Brasil ocupa a 4ª posição mundial, né, na produção aí, de carnes aí, de porco, né? Na questão das aves, por exemplo, na avicultura, né, o Brasil ele também tem uma posição de destaque, né? Nós somos um dos países que mais exportam frango para o mundo. Pra vocês terem uma ideia, 140 países do mundo compram o frango brasileiro. E muitos países que compram o frango brasileiro são os países de origem árabe. Tá? São os muçulmanos. É isso mesmo. Tá? Ok? Então, consegue entender o que é pecuária aí? É uma atividade realizada no campo, a criação e tratamento de gado, né? O gado aí nós vamos considerar como um conjunto de animais. Ela tem um importante papel no abastecimento da população, sobretudo dos gêneros, né? Dos produtos do gênero alimentício. Né? O Brasil possui, né, um certo destaque aí internacional na produção aí pecuária, sobretudo e principalmente na produção de carne, na produção bovina, dos boi, ok? A pecuária, a gente pode dividir ela entre pecuária, dessa primeira foto aqui, ó, pecuária de corte, e também posso dividir em pecuária, opa, eu estou escrevendo errado, pecuária leiteira. Leiteira. Ora,
A pecuária, ela é de corte quando o rebanho, né, ele visa a produção de carne. Então aqui, ó, cadê? Produção de carne para o consumo humano. E também, na pecuária de corte, nós vamos ter a produção de matéria-prima para as indústrias. Matéria-prima, professor? É, porque aqui, ó, vai sobrar muita coisa, né? Além da carne aqui, desse boizinho aqui lindo aqui, ó. Nós podemos ter aí o couro, ok? Né? Então a indústria, por exemplo, têxtil, né? Questão de tecido, é lá na lã, seda, né? Lembrando que eu coloquei o boi aqui, mas nós temos outros tipos, né, de criação de animais aí, tranquilo? Então eu tenho a indústria, por exemplo, de cortumes, né, que vai processar aqui o couro do boi, fazer bolsas, sapatos, esse tipo de coisa. Tá? Já a pecuária leiteira, né, o nome já diz aí, ela vai produzir leite, tá? Então a produção de leite, mas também ela vai ter aí, né, ela vai fornecer matéria-prima, vou colocar como MP, para as indústrias de laticínios. Não é isso? Para fazer queijo, iogurte, manteiga, ok? Né, eles tiram leite aí, geralmente do rebanho bovino, do ovino, dos caprinos, bubalinos, ok? Todos esses aí servem para tirar para a produção aí de leite também como matéria-prima para os laticínios. É óbvio que estes dois mercados, tanto de corte como leiteiro, eles vão aí movimentar grandes cifras, né, ao longo do ano, principalmente aqui para o Brasil, né, o Brasil que tem a sua pauta comercial, né, voltada sobretudo para a pecuária, para a criação de animais e, sobretudo, talvez principalmente a pecuária de corte. Tá? Pra vocês terem uma ideia aí, em 2018, o Brasil produziu quase 11 milhões de toneladas de carne. É muita coisa, né? Isso aí deu quase 600 bilhões de reais. Dá quase o PIB de alguns países aí mais pobres. Foi só o que o Brasil vendeu de carne para o mercado externo. Pra vocês terem uma ideia. A produção de leite também não foi para trás, não. Nós tivemos aí quase 40 bilhões de litros de leite produzido. É muita coisa. Concordam? Só que nós temos que pensar também, obviamente, que a criação, a pecuária em si, né, a criação, o tratamento desses animais, eles podem trazer alguns impactos aí para o meio ambiente, né, e por consequência para os seres humanos. Vamos ver alguns impactos aqui rapidamente. Olha esse que eu coloquei aí, que interessante. A criação de animais, né, ela pode criar um tipo de impacto aqui chamado o quê? Esse talvez vocês já tenham ouvido falar bastante aí na mídia, né? Desmatamentos. Por quê? Eu preciso criar pastos para criar isso aqui. Principalmente no Brasil, no qual a pecuária ela acontece de forma que extensiva.
O animal é criado solto. Então eu preciso de áreas, olha aqui, de pasto. Pra vocês terem uma ideia, aí no mundo, né? Não é só no Brasil, mas no mundo, um campo de futebol é desmatado a cada segundo. Um campo de futebol, para abrigar o gado, se nós pegássemos um campo de futebol e colocássemos o gado todo nesse tamanho, daria para fazer com esse gado 257 hambúrgueres. Então eu acho que está um pouco desleal isso, né? Um campo de futebol por segundo para fazer 257 hambúrgueres, né? Que é o que eu consigo produzir ali naquele pasto. Sem contar que a remoção aqui dessas árvores, né? Eu posso estar levando aí ao processo de extinção de diversas espécies, né? Tanto vegetal como também animal aqui. Isto é um impacto ambiental significativo da pecuária. No Brasil a gente vê muito isso acontecer, tá? Outra coisa, ocupação de terras. Cadê minha canetinha para escrever aqui, ó? São os impactos, né? O que eu quero dizer com ocupação de terras? Ora, para eu poder criar esses animais, eu preciso de muito espaço. 2/3 das áreas que poderiam ser agricultáveis no planeta, elas estão sendo ocupadas o quê? Pela pecuária para a criação de animais. Isso é um problema, né? Nós já vimos lá pelo desmatamento, porque eu preciso ocupar muitas terras, né? E aí eu estou tirando as árvores, né? Os animais ali que ali viviam. Mas existe também locais no qual existem pessoas, né? Que eu tenho que retirar essas pessoas, porque ali eu vou criar, né, animais, vou criar pasto, e muitas vezes, sobretudo no interior, a retirada, a remoção dessas pessoas acontece de forma muito violenta. Isso não é bom. Ok? Vamos ver um outro problema relacionado à pecuária também. Eu não coloquei aqui um monte de carne sendo jogado fora, porque a imagem é muito forte, né? Por mais que a de alimentos aqui, dos legumes aqui, as verduras seja forte também, mas a de carne dá um impacto estranho quando a gente vê ela, né? Mas existe um desperdício também, né, por trás. E o desperdício pode acontecer de duas maneiras que eu quero dizer para vocês. Primeiro, há uma relação desigual, né, nessa questão do desperdício de alimento na própria criação dos animais. Olha o que eu vou dizer aqui. Para eu poder produzir o alimento desses animais que vão compor o meu rebanho, que um dia vão servir de alimento para outras pessoas, eu tenho que produzir muito mais alimento para eles do que eles conseguem produzir de alimento para mim depois, para consumo humano. Consegue entender? Então, de certa forma, conseguem perceber que é um desperdício de alimento, né? Porque eu estou gastando grande parte, né, da produção de alimentos que poderia ser para uma especificidade, eu estou movendo ela para o rebanho. E quando eu movo ela para o rebanho, aquele rebanho no qual eu destinei grande parte da minha produção ali, eu não vou conseguir tirar o mesmo retorno em alimentos. Consegue compreender? Em relação à carne, por exemplo, fornecida, né? O tanto que eu gasto, né, que gasto para produzir uma ração, por exemplo, para aquele boi, não é o equivalente ao tanto de carne que ele vai dar depois do abate dele. Existe um desperdício também, né, no próprio consumo, né? Já que as sociedades se tornaram aí, sociedades de consumo, né? Hoje basta consumir, né? Basta você comprar, não necessariamente utilizar e usar. E muitos desses alimentos que vêm aí da pecuária, eles são desperdiçados nesse aspecto também. São jogados fora, né? Muitas pessoas, inclusive, nem têm acesso a isso, né? Então, é uma forma de desperdício também. Quer ver um outro problema aqui? Olha aí, olha o que a vaquinha está fazendo aí. A pecuária, sobretudo a pecuária bovina, ela também contribui muito para o processo de aquecimento global. Os animais, quando eles estão mastigando lá, eles vão gerando gás metano
dentro do estômago deles. E de vez em quando esse gás metano tem que sair, né? E esse gás aqui, ele vai acentuar o efeito estufa do planeta, deixando mais quente. Quanto maior os rebanhos vão ficando, mais gases vão sendo lançados na atmosfera. Isso é um problema, tá? Quer ver um outro aqui? Olha aí, ó. O animal também precisa beber água, não é? É. O uso excessivo da água. Nós sabemos que a água doce, a água potável para a gente aqui, ela tem menor quantidade, não é verdade, na natureza? Para vocês terem uma ideia aí, um gado desse aí, ó, um bovino desse aí, ele necessita de 50 litros de água por dia para sobreviver. Pensem no Brasil, por exemplo, que tem mais cabeças de gado do que brasileiros. O Brasil tem aproximadamente aí 213 milhões de cabeças de gado. E brasileiros são 210 milhões aproximadamente. Faz essa conta aí e vê 50 litros por dia. Quer ver um outro detalhe aí na água? E eles precisam beber água potável, né? Água doce, né? A mesma que a gente. Eu não estou dizendo que tem que parar de ter né, o boi, a vaca, tem que parar de ter isso, né? A questão da carne, né? Da pecuária de corte. Mas eu acho que as sociedades poderiam diminuir o consumo um pouco, né? Para os rebanhos não ficarem tão absurdamente grandes como estão. Olha uma outra questão da água aí também, ó. Para abater um animal desse aí, para abater, hein? Quando vai matar e fazer o corte nele, né? Gasta 1.200 litros de água só para fazer isso. Imagina por cada animal. Faz vezes 213 milhões agora. Mais os 50 litros por dia. Eu sei lá quantos anos que vive uma vaca dessa aí, um boi desse, né? Mas teria que fazer vezes a vida dele também. Ou seja, a pressão no recurso natural, na água, é muito grande também. E isso traz um impacto ambiental, não é verdade? Tem mais um aqui, ó. Olha aí, ó. Bonita essa imagem, né? O desgaste do solo. E esse desgaste do solo ele vem acompanhado de um processo que nós chamamos de compactação. Imagina 100 mil, 200 mil cabeças de gado aí, do rebanho bovino, por exemplo, pisoteando o mesmo lugar todos os dias, no caso da pecuária extensiva aí. O que vai acontecer? O peso do animal, todos os dias ali, vai compactando o solo, né? Vai compactando o solo e à medida que compacta-se a água da chuva, por exemplo, ela tem dificuldade em infiltrar no solo. Se ela vai ter dificuldade em infiltrar no solo, esse solo só vai perdendo o quê? Os seus nutrientes. Se ele só vai perdendo os seus nutrientes, em pouquíssimo tempo, este solo, né, este local vai passar por um processo, vai virar aqui, ó, desertificação. E isso aqui é um problema muito grande no Brasil, ó, o processo de desertificação. Uma ação antrópica, né? Uma ação do homem, né? Do homem, porque eu falo por quê? Foi o homem que condicionou o animal a viver ali em grande quantidade, né? Não dando à natureza a capacidade da sua recarga. Isso é um problema ambiental, ok? Por fim, pessoal, citei os problemas, nós temos o que nós chamamos aí de aquicultura. A aquicultura ela é praticada, obviamente, há milhares de anos, né? Os egípcios aí criando tilápias, né? Criando aí alguns tipos de peixe. A aquicultura é a criação de todo organismo cujo seu ciclo de vida, cuja sua vida, ele acontece aí em condições, obviamente, naturais, em condições normais, né? Total ou parcialmente dentro da água. Ok? Então, o Brasil também tem uma expressiva produção, né, na aquicultura. Tá? Nós aqui, nós temos alcançado aí
em torno de 20 milhões de toneladas, né? Nossa atividade pesqueira, né? A nossa pesca na aquicultura tem atingido aí em torno de 20 milhões de toneladas aí por ano, tá? É muita coisa, não é verdade? Então, ela é importante também para o setor rural, ela acontece sobretudo também no aspecto rural. Eu achei importante mencionar para vocês, ela é muito praticada aí no sul e no sudeste brasileiro, tá bom? Devido às correntes marítimas aí que atuam aí no litoral, que favorecem a criação destes animais. Tranquilo? Então, pessoal, essa foi mais uma aulinha nossa sobre alguns aspectos do campo brasileiro. Na nossa próxima aula, nós vamos falar agora mais das dinâmicas sociais do campo. Percebam que nós falamos das questões estruturais, né? Como se divide. Na próxima aula, nós vamos falar mais dos aspectos sociais. Vamos ver um pouquinho como que é a relação de trabalho no campo, como que o agronegócio vai vai ajudar na concentração fundiária. Vamos falar um pouquinho sobre reforma agrária, ou seja, um processo de divisão novamente das terras aí do Brasil. Vamos falar também um pouquinho sobre os extrativismos, né, que fazem parte aí do setor primário, que é o que nós estamos estudando aqui, né, no espaço rural. E aí nós acabamos mais esse capítulo da nossa apostila. Então nossas aulas sobre isso está acabando. E se eu falei do meio rural nessas aulas, o nosso próximo capítulo eu só posso falar do espaço urbano. Vamos falar das cidades, tá bom? Então tchau para vocês, façam os exercícios. Qualquer coisa já sabem que eu estou à disposição, é só me procurar. Não deixem as dúvidas aí chegarem até as provas, hein? Chame o professor antes, falou? Um grande abraço a todos. Valeu!